Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tenham curtido esses 15 dias de recesso, porém, estamos de volta, não é isso? Gravando as nossas videoaulas, estamos muito felizes porque estamos bem, né? Temos que agradecer ao nosso Deus a todo momento, porque estamos com saúde, né? Mesmo distante, quero dizer a vocês que meu coração pertence a vocês. Estou sentindo muita falta, mas vamos para o que mais importa agora, que é a nossa retomada de conteúdo. Então, assim, o que vai acontecer nessa nossa aula? Eu estarei fazendo uma retomada ao conteúdo que foi trabalhado durante todo esse primeiro bimestre, de uma forma bem clara, bem resumida, porque vocês precisam compreender que nós não temos muito tempo, nossos vídeos não podem ser muito extensos, porque vocês têm outras disciplinas também para estudar em um mesmo dia, tá? Então, assim, a professora vai tentar ser mais breve possível, tá? E esclarecedora. Gostaria de falar a vocês que, diante das minhas explicações, eu gostaria de ter um retorno por parte de vocês em relação à assimilação do conteúdo. O que é isso? O que eu estou falando a vocês? Que eu gostaria que quando vocês colocassem, né, lá a responder essa atividade de vocês colocassem assim, alguma observação em relação ao conteúdo, se vocês realmente estão compreendendo, se eu estou sendo clara com as minhas videoaulas, porque isso contribui muito com o nosso trabalho, contribui muito para o meu trabalho, né, especificamente, porque é com base no feedback de vocês que eu vou me aprimorando mais, ok? Então, assim, galerinha, vamos lá. Nossas aulas presenciais, nós falamos um pouquinho sobre o átomo e as características das partículas que constituem o átomo, né? Nós vimos que o átomo, desde a descoberta dele, lá, Leucipo, desculpa, e Demócrito, e depois veio as leis ponderais, com base nessas leis ponderais, John Dalton, ele postulou algum, né, teve alguns postulados, e esses postulados eles perdurou por alguns anos, e depois veio o John Thomson, depois veio o Rutherford, depois veio o Bohr. E aí, dentro desse período, houve-se a descoberta de partículas positivas, partículas negativas, partículas neutras. E foi a partir daí que nós introduzimos as principais características do átomo. Que o átomo, por ele apresentar essas partículas, ele tem um peso, ele tem uma massa. E que essa massa, ela deve ser calculada. Foi então que nós vimos também que foi adotado o carbono 12 como o elemento químico padrão das unidades de massa atômicas. Então, todo elemento químico ele tem a sua massa atômica. Nós vamos ver mais adiante que até os isótopos, eles, de um mesmo elemento químico, ele apresenta a massa atômica, né? Então, assim, a unidade de massa atômica é exatamente o peso de um átomo. E todo peso atômico, ele, da mesma forma, né, que quando a gente vai estudar lá em matemáticas grandezas, né, unidades de grandezas, na química também, os nossos elementos químicos, ele tem unidade de grandeza. Então, o que representa, qual é a unidade que representa a grandeza de um elemento químico? É a letra U. Da mesma forma que um quilo de arroz ele é dado em quilograma, o átomo ele vai ser dado em UMA, unidade de massa atômica, tá ok? Então, essa é a grandeza da unidade de medida
de um elemento químico. Sendo assim, nós vamos falar um pouquinho sobre massa atômica. O que é a massa atômica? A massa atômica nada mais é do que a soma dos prótons e dos nêutrons que existem no núcleo de um átomo. Aí vocês me perguntam, professor, o que é prótons, o que é nêutrons? Vamos lá, a gente precisa revisar um pouquinho esse conteúdo aí que você foi trabalhado no primeiro ano. E vocês viram que prótons são as partículas positivas e que nêutrons são as partículas neutras. Por elas apresentarem, melhor dizendo, uma massa muito semelhante à dos prótons, elas foram, né, localizadas no núcleo de um átomo. Elas foram identificadas no núcleo de um átomo. Então, o que determina a massa de um átomo é aquilo que está no núcleo, ok? A única coisa que determina o peso ou a unidade de massa atômica de um átomo é o que está no núcleo dele. Tudo bem essa parte? Tá? Ótimo. Então, um átomo, ele tem uma unidade de massa atômica. Ele tem a massa atômica, ele tem o seu peso. Por exemplo, se eu pergunto, qual é a unidade de massa atômica do carbono? Vocês vão dizer que a massa atômica do carbono é igual a 12. Então, a unidade de massa atômica desse elemento químico carbono é igual a 12. Se vocês observarem na tabela periódica, todo elemento químico ele tem a sua massa atômica, que é a soma de prótons e de nêutrons. E aí, nós temos que entender que além da massa atômica, existe o número atômico. O número atômico, ele se difere da massa atômica porque ele se refere apenas à quantidade de prótons. Ele não se refere a nêutrons, tá? O número atômico é apenas a quantidade de prótons que existe no núcleo de um átomo. Então, se eu digo que o átomo ele tem 10 prótons, então o número atômico dele vai ser igual a 10, tá? Aí aquele número que você somou aos prótons para determinar a quantidade de massa atômica ou a unidade de massa atômica é o que nós vamos chamar de nêutron. É aquele valor somado ao número de prótons. É importante vocês lembrarem também que a massa atômica ela é representada pela letra A e o número atômico ele vai ser representado pela letra Z, ok? Pessoal, vamos ver um pouquinho o que é um elemento químico. De acordo com o texto que vocês terão disponível, tá? Para fazerem a leitura e o trabalho que eu passarei, né, nessa aula, nós temos que o elemento químico ele é um conjunto formado por átomos de um mesmo número atômico. Então, o elemento químico ou elementos químicos são caracterizados por determinados átomos que apresentam o mesmo número atômico. E aí, é importante vocês compreender que a cada elemento químico corresponde um número atômico. E que é esse número atômico que identifica. Deixa eu só fazer uma leiturazinha aqui rapidinho, tá bom? De acordo com a IUPAC, que é a União de Química Pura e Aplicada, ao representar um elemento químico, devem ser indicados junto ao seu símbolo, que vocês também estudaram no primeiro ano, seu número atômico e o seu número de massa. Então, vocês, se tiverem dúvida ainda, vocês podem consultar na tabela periódica, que vocês verão lá na tabela periódica que todo elemento químico, ele vai ter um símbolo, um nome, um número e a massa atômica, tá? E algumas tabelas periódicas, elas ainda fazem a distribuição eletrônica dos elétrons nas camadas, tá? Isso aí nós veremos mais adiante nos nossos conteúdos vindouros, tá? Pessoal, até agora nós vimos elementos químicos. Elemento químico é o conjunto de átomos que apresenta o mesmo número atômico. Ok.
ou seja, ele apresenta o mesmo número de prótons. Quando eu falo isso, estou me referindo que um elemento químico, para ele ser considerado como tal, ele deve ter na sua eletrosfera e no seu núcleo a mesma quantidade de partículas, ok? Por exemplo, se eu tenho o carbono 12 com 6 prótons no seu núcleo, obviamente, se ele é um elemento químico, ele vai apresentar 6 elétrons na eletrosfera. É importante vocês relembrarem isso também. O elemento químico ele é caracterizado por átomos que apresentam o mesmo número atômico. Para ele apresentar esse mesmo número atômico, ele deve apresentar também o mesmo número de elétrons, tá? E aí, quando, professora, esse átomo, esse elemento químico, por alguma reação química, ele cedeu, ele ganhou elétron, o que acontece? Acontece o que nós vamos estudar agora, os íons. Os íons são aqueles átomos que ganham ou perdem elétrons. Um elemento químico, ele jamais vai ter uma diferenciação entre prótons e entre elétrons, tá ok? Fique claro isso a vocês. Um elemento químico, ele jamais vai ter uma diferenciação entre prótons e elétrons. Lembrando que os prótons ficam no núcleo e que os elétrons ficam na eletrosfera. Já um íon, já os íons, eles são caracterizados exatamente por essa contrariedade, porque o íon, ele perde ou ele ganha elétrons. Professora, só elétrons? Ele pode perder ou ganhar prótons? Não. Nada do que está no núcleo de um átomo pode ser alterado. Mais uma vez, nada do que está no núcleo de um átomo pode ser alterado para determinar alguma coisa, tá ok? Então, quando nós nos referimos a essa mudança, a essa reação química entre elementos químicos, nós estamos falando de uma reação onde algum átomo ele perdeu ou ele ganhou elétrons. E aí a gente tem uma denominação para esses antigos, né, elementos químicos que agora eles não são mais chamados de elementos químicos. Agora eles recebem a denominação de íons. Nós temos íons positivos e nós temos íons negativos. Expliquei isso bem claramente nas videoaulas anteriores. Todo íon que ganha elétrons, lembrando que ele só vai ganhar elétrons se um outro perder. Então, aquele que ganha elétrons, ele fica carregado negativamente. Por que ele fica carregado negativamente? Porque ele tem mais carga negativa do que positiva. Se ele ganha mais, se ele tem mais carga elétrica, ele vai ser se ele é carregado negativamente por ele ter mais elétrons, ele vai ser chamado de ânion. E aquele elemento químico que cedeu esse elétron, ou seja, aquele elemento químico que agora ele tem mais prótons do que elétrons, ele vai ser um íon positivo, porque ele tem mais prótons. Por ele ser um íon positivo, ele recebe o nome de cátion, tá? Essas definições também eu deixei bem claro para vocês nas nossas videoaulas anteriores, tá ok? Vamos lá então, continuando, deixa eu passar a folha aqui, porque eu estou embasada no que eu trabalhei com vocês. As semelhanças atômicas. Nós vimos também que os átomos, eles apresentam algumas semelhanças. E talvez isso pode confundir a mente de vocês, mas é claro que eu estou aqui para tirar toda e qualquer dúvida de vocês, e é o que nós vamos fazer agora. Os átomos, por apresentar semelhanças químicas, eles foram divididos, ou, melhor, eles receberam umas nomenclaturas, uns nomezinhos específicos. Os isótopos,
os isóbaros e os isótonos. Eu irei ler a definição de cada um e após eu irei fazer a explicação, a explanação do conteúdo, ok? Então, para isótopos, nós temos átomos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, ele tem a mesma quantidade de prótons, mas ele apresenta um diferente número de massa, tá? Então, todo isótopo, ele vai ter a mesma quantidade de prótons, mas ele vai ter uma massa ou melhor dizendo, todo isótopo, ele vai apresentar o mesmo número atômico, mas ele vai apresentar uma massa atômica diferente. Eu me confundi, desculpa aí, tá? É importante a gente lembrar das letrazinhas para ficar mais fácil, tá? Número atômico é representado pela letra Z, então todos os isótopos, eles terão sempre as mesmas letras Z, mas as letras A serão diferentes, ok? Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons, mas uma massa atômica é diferente. Tá, se eles apresentam o mesmo número de prótons, mas a massa atômica é diferente, então o que vai ser alterado aí? O que vai ser mudado? Se os prótons são iguais, se os três elementos, o carbono, por exemplo, carbono 12, 13 e 14 encontrado na natureza, o isótopo, né, do carbono 12, 13 e 14 encontrado na natureza. A massa atômica de um é 12, de outro é 13 e do outro é 14. Tá, mas se ele tem a mesma quantidade de prótons, que são 6, o que vai ser alterado aí? A quantidade de nêutrons, que é a partícula de massa mais próxima aos prótons que ficam no núcleo de um átomo. Então, vai ser a quantidade de nêutrons que vai ser diferente, tá ok? Isótopos, eles vão apresentar o mesmo número atômico, mas vai ter uma massa atômica diferente, porque há uma alteração na quantidade de nêutrons. E aí nós também temos os isóbaros, tá? Os isóbaros, eles vão apresentar agora já uma diferente quantidade de números atômicos representados pela letra Z. Porém, eles irão apresentar o mesmo número de massa. Olha a contrariedade aí, né? Nós vimos que os isótopos, eles apresentam o mesmo número atômico, mas com massa atômica diferente. Aqui nós já estamos vendo que os isóbaros, eles apresentam um número atômico diferente, mas a massa atômica é a mesma. Tudo bem? Então, vamos lá. Com base nisso, nós vamos concluir falando sobre os isótonos. Que os isótonos, olhem só, os isótonos, eles apresentam o mesmo número atômico. Os isótonos, melhor dizendo, eles apresentam, resumidamente, eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Mas, tanto o número atômico como a massa atômica são diferentes. É bem simples a gente entender essa diferenciação entre esses três, tá? Os isótonos, como a gente viu, diferente, né, dos isótopos, eles têm um número atômico diferente. Os isótonos. Já quando a gente fala dos... Ai, caralho!